Amém? Bom dia. Vamos continuar. A internet não está cooperando, mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para te buscar. Seja feito o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, tu que passeia por sobre toda a terra, inclina os teus olhos para nós. Inclina os teus olhos, Senhor Jesus, ao nosso coração, aos nossos passos. Limpa as nossas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor seja a nossa luz por onde os nossos pés for caminhar, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos nosso pecado, Senhor Deus. E estamos aqui porque sabemos que dependemos de Ti, dependemos, Senhor Jesus, do Teu querer e do Teu realizar. Por isso, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, nos lavando, nos redimindo, Senhor. Vem sobre nós, nos mostrando a nós mesmos, abrindo os nossos olhos, tirando, Senhor Jesus, as escamas dos nossos olhos, tirando, Senhor Jesus, aquilo que nos paralisa, abrindo os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Bom dia, Márcio. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração. Tu é aquele que nos conhece antes mesmo de sermos formados. Quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe, Tu nos conhece desde a fundação dos séculos, Tu nos criaste, Tu nos teceste, Senhor Jesus. Por isso, fala conosco. O Senhor sabe exatamente quem somos, sabe exatamente as palavras que sairão da nossa boca, antes mesmo de nós virmos a falá-las. Por isso, ó Deus, coloca na nossa boca um cântico novo, coloca na nossa boca um cântico de adoração, um cântico de louvor, um cântico de gratidão, de agradecimento ao Senhor, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido em nossa vida, por tudo que o Senhor ainda não tem sido em nossa vida, mas por ser o nosso Deus Emanuel, que está conosco e não nos deixa nunca, não nos abandona e não nos desampara. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, ministra o nosso coração. Tira de nós aquilo, tudo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua alegria venha nos fortalecer nesse dia, porque a Tua alegria é a nossa força. Nós estamos felizes porque estamos mais uma manhã na Tua presença, Te buscando. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar, aos Teus pés, Senhor. Que nós estamos, Senhor Jesus, submissos à Tua vontade. Obrigada, Senhor Jesus, por ser a nossa companhia, por não deixar o terror noturno nos assombrar, nem a seta que voa do meio-dia, Senhor Deus. Obrigada por nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e por permanecer conosco todos os dias. Obrigada pela mesa que o Senhor prepara na presença dos nossos inimigos. Obrigada por todas as coisas, Senhor. Obrigada por nos fortalecer, por nos encorajar. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a intensidade da nossa fé. Nós precisamos de fé, Senhor Jesus. Muitas vezes somos homens e mulheres de pouca fé, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor é capaz de aumentar, nos levar a um nível de fé, de intensidade muito maior. Removendo tudo aquilo que causa incredulidade em nós, removendo tudo aquilo que gera frieza espiritual em nosso coração. Aumenta a nossa fé. A Tua palavra diz que a chama arderá no altar e não se apagará. Que nós sejamos como aquela sarça que ardia no deserto, que os ventos não podiam apagá-la. Que assim seja a nossa fé, Senhor Jesus. Que mesmo vindo os vendavais, Senhor Jesus, nós possamos permanecer com ela acesa, no altar de adoração ao Senhor. Fortalece a nossa fé, abre os nossos olhos, em nome de Jesus, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu querer, nós precisamos do Teu cuidado. Por isso nos ministra nessa manhã através da Tua palavra, nos fortalece através da Tua palavra, renova o dom de Deus que há em nós, Senhor Jesus. Nós precisamos de um reavivar da nossa fé,
na tua presença, pois tu és a nossa esperança. Tu és, Senhor Jesus, aquilo que podemos esperar sem ver, sem tocar, mas porque sabemos que podemos crer e confiar que o Senhor nunca nos deixa, nem nunca nos abandona. Olha, Senhor Jesus, para todas as cidades e nações, Senhor Jesus, inclina o teu olhar. Eu sei que o mundo ainda está em guerra, Senhor Jesus, mas Tu não é o príncipe da guerra, Tu és o príncipe da paz, Senhor. Derrama a Tua paz sobre todas as nações. Que o homem venha compreender que todo poder e toda autoridade emana de Ti, Deus. Que Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o dono da prata, do ouro, de tudo que era, que é e que há de vir, Deus. Que o homem reconheça a Tua autoridade. Porque a Tua palavra diz que chegará um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo, e nos renova nessa manhã. Nos renova nesse dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Aqui na terra como é no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da partida dos filhos de Israel e deu mandamento acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Vou ler novamente. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, diz a palavra do Senhor. Levantou-se enquanto isso um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte do que nós. Agora, pois, sejamos sábios para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com o nosso inimigo e pelejem contra nós, e se vão da terra. Então puseram sobre ele delegados de tributos para os incomodarem com suas cargas, e edificaram a Faraó as cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Entretanto, quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, de maneira que estavam eles enfadados por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, e amarguraram a sua vida com dura servidão, em barros e tijolos, e em todo o trabalho no campo, e em todo o seu serviço ao qual os obrigavam com dureza. E falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, umas das quais se chamavam Sifrá e a outra Puá, e lhes disse: Quando ajudardes as hebreias a dar luz, e as virem sobre os assentos, se for filho, matem, e se for filha, então viva. Mas as parteiras temeram a Deus, e não fizeram como lhe ordenou o rei do Egito. Antes, conservavam com vida os meninos. Então o rei do Egito fez chamar as parteiras Sifrá e Puá, e lhes disse: Por que fizestes isso, que conservaste as vidas dos meninos? E as parteiras responderam a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são robustas e já têm dado à luz antes que a parteira venha até elas. E Deus fez bem às parteiras, e o povo se multiplicou e se fortaleceu muitíssimo. E por haver as parteiras temido a Deus,
ele estabeleceu-lhes casa. Então Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram jogareis no rio, mas a todas as filhas reservareis com vida. Um homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi, a qual concebeu e deu luz a um filho. E vendo que ele era formoso, teve-o por 3 meses escondido. Mas não podendo lhe ocultar por muito tempo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com resina e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à beira do rio. E sua irmã se colocou de longe para ver o que acontecia. Amém? Palavra do Senhor. Como a gente sabe, esse texto narra o nascimento de Moisés, mas o capítulo 1 ele vai nos dizer exatamente a opressão que estava acontecendo naquele tempo no Egito. E quando a gente lê lá em Hebreus, a gente vai ver que o que fez aquele povo superar a opressão foi a sua fé. Diz o versículo 23 de Hebreus 11: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. A fé, ela nos move. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé nós paralisamos. Sem fé nós ficamos presos às circunstâncias. Sem fé nós não conseguimos avançar no reino espiritual. Sem fé nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque muitas vezes as coisas que Deus está nos pedindo aos nossos olhos naturais parecem loucura. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria do homem que a loucura de Deus, que a sabedoria de Deus, é loucura para o homem. E que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e as coisas que não são para confundir as que são. Então, quando a gente se move por fé, muitos à nossa volta olham para nós e acham que nós somos loucos. Mas é a fé que nos faz avançar no mundo espiritual, no reino espiritual, no reino de Deus. É a nossa fé que nos faz avançar. É a nossa fé que nos faz não ficar paralisado e termos a capacidade de mudar o curso da história a partir da vontade de Deus, a partir do plano de Deus e do propósito de Deus. A fé nos faz olhar para a palavra que o Senhor está nos entregando e faz com que nós venhamos nos mover. A fé fez com que Pedro andasse sobre as águas. Quando ele perguntou se ali era Jesus e se fosse Jesus, que Jesus permitisse que ele fosse ir ter com ele sobre as águas. É a nossa fé que nos faz dar passos quando Deus coloca o chão, quando nós não estamos vendo muita coisa. É a fé que não nos faz parar na metade do caminho, mas nos faz prosseguir para o nosso alvo. É a fé que nos move, é a fé que move as montanhas, que abre o mar para que nós venhamos passar. É a fé. Foi por causa da fé que Abraão deixou toda a sua parentela. Foi por causa da fé que Abraão ia oferecer o seu filho Isaque como um sacrifício. É a fé que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está sempre nos amparando. Foi pela fé que José se tornou governador do Egito. E pela fé, José, ainda no seu leito de morte, deixou uma palavra de que Deus visitaria aquele povo e que os seus ossos seriam tirados daquele lugar e havia libertação. É a fé que nos move. Sem fé a gente não agrada a Deus. Sem fé a gente não avança. Bom dia, Leandro Judá. Então é necessário que nós tenhamos fé. E nessa manhã o desejo do meu coração é que nós venhamos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé. Que a sarça que arde em nós, ela não venha se apagar, mas que a nossa fé seja renovada. É a fé que nos fará sentar em uma mesa na presença dos nossos inimigos, preparada pelo Senhor. A fé de que nós vamos sentar e o maligno não nos tocará, porque o Senhor nos guarda.
É a fé que nos dá a ousadia. E o Senhor diz que nós devemos entrar na sua presença com ousadia, com intrepidez e com ações de graça. Então a fé nos faz ser ousados, porque a fé nos move pela palavra de Deus. Então naquela época o povo estava vivendo uma enorme opressão no Egito. Porque naquele tempo tinha se levantado um novo rei, qual era Faraó. Aliás, o rei que antecedeu o Faraó, Ramsés I. E aquele rei, Ramsés I, que sucedeu logo após o governo de José, ele não conhecia José, ele não sabia que José era um homem de Deus. O que José tinha passado, ele não conhecia a essência de José em Cristo, em Deus. E aí naquele momento ele simplesmente olha para o povo e diz que o povo, os filhos de Israel, são muito numerosos. E ele precisa ter uma estratégia que oprima aquele povo, para que aquele povo vá diminuindo, para que aquele povo não vença contra ele. E uma das tentativas dele é aumentar a carga tributária, para que as pessoas não consigam pagar os tributos e passem a se escravizar ao seu governo, ao seu reinado. Então ele começa a oprimir o povo, ele começa a colocar dificuldade no povo, para abalar o povo. Só que o que ele não sabia era que aquele povo era um povo de fé. Era um povo que já tinha passado a escassez da fome no Egito. E que José, um homem levantado segundo Deus, havia feito com que eles passassem por o ano da colheita, por o ano da escassez e pelo ano da colheita. Eles não sabiam onde estava a fé daquele povo. Então, quanto mais ele tentava diminuir o povo, mais o povo aumentava. Porque a multiplicação vem da parte do Senhor, não vinha dos homens. Só que ele não entendia, ele não conhecia. Então, os egípcios fizeram os filhos de Israel os servirem com muita dureza. Eles tentavam pisar, esmagar, escravizar o povo de Deus. E amarguravam a sua vida com servidão, fazendo com que eles trabalhassem arduamente todos os dias, não tivessem sequer uma recompensa. Que sequer o trabalho dele dava para pagar os tributos o qual o rei tinha instituído. E o rei, vendo que ali não era o suficiente, ele manda chamar as parteiras das mulheres hebreias e diz: olha, é o seguinte, eu não estou conseguindo conter o povo. O povo de Israel só se multiplica, então vai chegar um tempo que eu não vou ter como pelejar contra eles, lutar contra eles. Então, a partir de agora, todo filho homem que nascer das mulheres hebreias, vocês vão matar. Bom dia, Adi. Vocês vão matar os filhos homens das mulheres hebreias, porque o povo não pode mais aumentar, porque senão eu não vou ter o controle sobre o povo. Mas aquelas parteiras, Sifra e Puá, ouvindo aquilo que o rei do Egito havia falado, elas ignoram. Porque o rei não sabia quem era José, mas as parteiras sabiam. As parteiras criam no Deus de José. Afinal, foi o Deus que fez com que no meio da escassez houvesse fartura. Que no meio dos dias ruins, de escassez, do trigo, eles não tivessem fome, mas eles fossem alimentados. Então aquelas mulheres simplesmente acham um absurdo aquilo que o Deus está dizendo. E simplesmente conversam entre si e dizem: olha, nós não vamos matar os filhos das mulheres hebreias. Nós não podemos fazer isso. Elas temeram a Deus. E não fizeram o que o rei lhe ordenou. E isso é ter fé. A gente precisa ter fé para quando certas coisas vierem ser ordenadas sobre a nossa vida, nós não fazermos porque tememos a Deus. Porque em muitas ou em quase todas as situações da nossa vida, nós vamos ser colocados em lugar onde vai ter as decisões que vamos ter que tomar de forma humana e vai ter a vontade de Deus. E se a gente não tiver fé, a gente sempre vai agir no natural. Mas se a gente tiver fé, a gente vai partir da premissa da vontade de Deus. E vamos nos alinhar a essa vontade. As parteiras começaram, ao invés de tentar matar os meninos, começaram a pensar em um plano. Com certeza instruído e inspirado pelo Senhor.
para produzir resultados desejados. Por quê? Porque o rei vinha atrás delas para saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, os meninos estavam aumentando cada vez mais. E o rei chegou em um determinado momento que fez chamar as parteiras e perguntou: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão deixando os meninos vivos? E porque elas temeram a Deus, Deus deu uma estratégia para elas para que o rei não tirasse a vida delas. Porque afinal de contas elas estavam desobedecendo o rei para obedecer a Deus. Então a gente precisa entender que quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente não faz o que o mundo nos pede, mas faz aquilo que o Senhor nos ordena, quando a gente se submete à vontade de Deus, Deus nos dará estratégias e o maligno não nos tocará. Porque vamos viver debaixo da vontade, da dependência de Deus. Por isso a gente tem que ter fé. Por isso a nossa confiança precisa estar em Deus. Por isso a nossa fé precisa ser renovada todos os dias. Porque muitas vezes a gente vai olhar e a gente vai ver simplesmente o rei vindo para nos oprimir. A gente vai ver o mundo nos oprimindo e a gente encurralado. Ou dizendo sim ao mundo, ou então o mundo com espada na nossa garganta, dizendo: se não for assim como eu quero, você é uma pessoa totalmente diferente da sociedade, então não pode estar aqui, vai ser rejeitado. Mas se a gente rejeita os padrões do mundo para viver a vontade de Deus, Deus nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e nós não somos tocados por Ele, porque vivemos por fé, porque a nossa fé é o que agrada a Deus. É quando temos que decidir, como falamos ontem, decidimos pela vontade de Deus e não pela nossa. Isso é ter fé. É quando a gente não vê saída, a gente decidir permanecer confiando e continuando, ao invés de dar o braço a torcer e se corromper. Isso é ter fé. É ter fé. Quando um pai de família abre a porta da sua geladeira em casa e só tem água dentro, mas ele crê que o Senhor não vai deixar que nem ele, nem que a sua descendência passe o dia inteiro de fome, porque o Senhor entrará com providência. Mas ele não se corrompe quando chegar alguém fazendo uma proposta para ele tirar a vida de alguém ou pegar o que é dos outros. Ele entende que está debaixo da palavra e da vontade de Deus. E aí Deus o abençoa. Porque assim é o Senhor. Deus o dará estratégias. Deus abrirá as portas. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Só o Senhor. Então, aquele povo estava sendo oprimido. As parteiras conseguem estratégias de dizer ao rei: olha, não, é porque as mulheres hebreias, elas são parideiras demais. Quando a gente chega, elas já têm dado à luz. Elas são mulheres robustas, os meninos nascem já grandes. Então não é que a gente não mata, é porque quando a gente chega lá já tem nascido. Deus fez bem as parteiras. E o povo se multiplicou e se fortaleceu muitíssimo. E por haver as parteiras temido a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa, concedeu-lhes famílias. As mulheres parteiras eram mulheres estéreis que não conseguiam ter filhos, ter família. E a palavra diz que por elas terem temido a Deus, Deus estabeleceu-lhe a ela casa, famílias numerosas. Porque viviam debaixo da obediência de Deus. Então, quando ele vê que essa estratégia não dá certo, Faraó chega e ordena que a todo o povo, dizendo que os filhos que nascerem, homens, deverão morrer. Deverão ser jogados no rio e morrer. Mas um homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi, cujo nome é Joquebede. Esse homem da casa de Levi era Arão. Então Joquebede tem 3 filhos: Arão, Moisés e Miriam. E ele toma ela, a filha de Levi, chamada Joquebede, como esposa, a qual concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, teve-o por 3 meses escondido. Então Miriam e Arão, irmã e irmão de Moisés, já tinham nascido antes de Moisés nascer. E Joquebede, sua mãe, e Arão, seu pai. Então
Quanto a Moisés, ele veio de Adão a Cristo. Não existe outro maior que Moisés, ele é um dos poucos que a Bíblia vai falar que é delineado no curso da sua vida e que se estende desde a sua infância até a morte. Em caráter e em fé, numa posição única, ele foi atribuído como mediador entre a antiga aliança e a nova aliança. Ali nasceria a esperança de que o mundo poderia ser redimido depois do pecado de Adão no Éden. E naquele momento, aquela mulher chamada Joquebede precisava tomar uma decisão. Porque imagine uma mãe, ela já tinha 2 filhos, e a partir daquele momento, ela ouvindo que Faraó havia dado uma ordem, dizendo que todo filho homem deveria morrer. E ela acaba de dar luz, bom dia, dona Rita, a um filho homem, no caso Moisés. E ela fica com o menino no braço, e naquele momento, os soldados de Faraó, os soldados egípcios, estão andando por todas as ruas da cidade, procurando um menino para matar, para tirar, para arrancar do seio da sua mãe e jogar. E naquele momento, durante 3 meses, a palavra vai dizer que Joquebede segurava o menino no colo e escondia o menino de uma forma que quando eles passavam, eles não conseguiam perceber que ali tinha uma criança. Ela abafava o choro do menino. Imagina como não ficava o coração de Joquebede diante daquela situação. Mas ao invés de alimentar a angústia, a amargura, o desespero e o medo, Joquebede alimentava a sua fé. Porque ela sabia, ela sentia no seu íntimo que ela tinha uma palavra acerca do seu filho e que o menino não ia morrer. Ela tinha convicção de que o menino não morreria. Então isso é ter fé. É passar por momentos que a gente muitas vezes não sabe qual vai ser o final, não sabe qual vai ser a solução, muito menos qual vai ser a saída, mas acreditar na palavra que o Senhor está nos dando, mesmo que a gente pense que ela não faz sentido. Porque a sabedoria de Deus é loucura para nós. E a gente precisa confiar na sabedoria de Deus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E olha só o que Deus faz. Quando ela não podia mais por muito tempo ocultar o menino, porque ia chegar o momento que eles iam invadir e eles iam encontrar o menino, ela toma uma arca de juncos e reveste com resina e bertume e pondo o menino dentro, deixa o menino à beira do rio. Ela nunca tinha construído nada. Mas naquele momento Deus dá uma estratégia a ela, de construir uma arca nas medidas de que quando ela colocasse no rio, não iria afundar. E a gente só é capaz de fazer essas coisas e tomar essas atitudes quando nós temos fé. Nós precisamos ter fé. Porque imagina Deus olhando para uma mãe e dando uma estratégia dizendo, olha, você vai construir uma arca, uma barca pequena e vai colocar seu filho dentro e vai colocar no rio e ele não vai morrer. Ele não vai se afogar e ele vai chegar exatamente no lugar onde ele tem que chegar. Sem fé, ninguém faz. Sem fé, ninguém ousa. Sem fé, ninguém rompe barreiras, ninguém quebra muralhas sem fé. Sem fé, a gente paralisa. Sem fé, a gente caminha até um certo ponto, mas paralisa. Porque a gente só vai até onde a razão nos permite ir. Mas chegado no limite da razão, a gente não consegue ir a mais se nós não tivermos fé. Porque a fé está além da razão. A fé dá passos largos à frente da razão. Por isso nós precisamos ter fé. Então aquela mulher, ela sabia que Deus estava com ela. Então ela, sem nunca ter feito nada, sem nunca ter projetado nada, ela faz ali a arca de juncos com bertume, coloca o menino dentro, vai até o rio e coloca o menino. Deus estava guiando o coração de Joquebede. Então uma mãe com convicção e com fé que ia tirar o seu filho dali sã e salvo, e que nada de ruim ia acontecer, porque o Senhor a instruía que o menino viveria e não morreria. Isso é ter fé em Deus. Só que às vezes, diante de situações, a nossa fé começa a esfriar. A gente começa a dizer, não é possível. A gente começa a dizer, não vai dar certo. A gente começa a dizer, vai todo mundo morrer aqui.
Isso não vai ser capaz. Não tem como eu reverter essa situação. De fato, às vezes a gente tem razão, porque não tem como nós convertermos a situação, mas tem como Deus convertê-la. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Esses dias, aqui trazendo um exemplo bem para a gente visualizar um pouco, eu estava lá em Adilânia, lá na Obedec, e ela disse que tirou uma plantinha que estava lá no meio da roça e plantou na parte da convivência da casa. E parecia que a planta não tinha mais vida, e aos nossos olhos naturais não tinha mais, as galinhas estavam secas. Mas se nós olharmos para a árvore hoje, ela está extremamente frondosa, bonita, cheia de folhas, porque é Deus. A gente precisa só ter fé. A gente precisa ter fé que ela vai dar certo. Nos primeiros dias começou a nascer pouquinhos galhos e as folhinhas verdes. E hoje a árvore está cheia. Isso não faz muito tempo. Mas é preciso ter fé. Porque se não tivesse fé, tinha arrancado a árvore e jogado fora. Porque ia pensar, só está seco, não vai dar para nada. Mas é fé. Nós precisamos agir e ser movidos por fé. Que não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz. Olha a fé dessa mulher. Estava todo mundo cercando a cidade inteira, dizendo que ia matar os meninos e matando os meninos. Ela estava ouvindo o choro dos outros meninos sendo mortos. E dentro da sua casa, segurando o seu filho, mas com fé que o Senhor o protegeria e que o menino não morreria. Ter fé. Muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes a gente não vira, a chave não vira na nossa vida. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus fala e a gente não faz. Porque o medo toma conta. Porque a ansiedade toma conta. As preocupações tomam conta. As incertezas tomam conta. E Deus está falando, mas a gente está dando lugar a todos esses sentimentos e não dá lugar à voz de Deus. Não toma atitudes de fé na nossa vida. Então a gente senta no sofá de casa, na cadeira, no batente e fica esperando que Deus vai fazer cair do céu aquilo que a gente está esperando. Porque a gente não tem fé o suficiente para levantar, sair da zona de conforto e ir atrás de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Nos falta fé para acreditar que vai dar certo sim. Que o Senhor é comigo, por onde eu for. E que se não der certo no primeiro lugar, vai dar certo no segundo. Se não der certo no segundo, vai dar certo no terceiro. Porque eu vou viver conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse que o menino não pereceria. Ele disse que se nós confiarmos nele, nós também não pereceremos. Nós não passaremos. Ele disse que céus e terras passarão, mas a palavra dele, essa não passará nunca. Então eu preciso ter fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o que Deus está me dizendo, é o que Ele sussurra no meu ouvido, é o que Ele fala quando eu pego a sua palavra e começo a meditar e elas vão soltando da Bíblia e entrando em meu coração. Isso é ter fé. E aí eu tomo uma atitude por aquilo que o Senhor me disse. Agora, se eu fico esperando, se Joquebede simplesmente ficasse esperando dentro de casa o primeiro soldado que fosse entrar e pegar seu filho e matar, o menino tinha morrido. Mas ela abafava o choro do menino, ela guardava o menino. E quando chegou o tempo certo que ela percebeu, não tem mais como mantê-lo dentro de casa, vou fazer a arca de junco, colocar Berturme dentro e colocar o menino no rio. E eu tenho certeza que o menino não vai afundar, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Bom dia, Zidane. Então, nós precisamos ter fé. Eu não sei como é que anda o seu nível de fé, mas eu lhe digo hoje, renove a sua fé em Cristo hoje. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a intensidade da minha fé. Não me deixa ficar perdido, não me deixa ficar paralisado, mas que eu possa avançar com fé no teu reino. Que eu possa fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça pela fé. Por mais que eu não veja saída nas situações, mas que eu possa avançar pela fé. Me dá estratégias. A gente às vezes pede estratégia para Deus, Deus entrega a estratégia, mas na hora de colocar em prática, nós não temos fé para colocar em prática. E aí a gente deixa de viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida.
E lógico, sabendo que ter fé é ter consciência de quando é Deus que está falando com nós. Não é quando também a gente cria as coisas para dizer que é Deus que está falando e para se inclinar para a carne. Não. Todas as vezes que for Deus falando com nós, nós iremos nos inclinar para o Espírito e não para a carne. Nós não vamos dar lugar para a carne. Todas as vezes que for Deus falando com nós, pelo contrário, nós vamos rejeitar as obras da carne e vamos viver em retidão com o Senhor. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé que nós entraremos no rio e não nos afundar, e não afundamos, porque o Senhor é conosco, porque Ele vai nos permitir chegar no lugar que Ele disse que nós chegaríamos. Nós não vamos nos afogar, porque o Senhor é conosco. Então aumente a intensidade da sua fé, aumente o nível da sua fé, não esqueça. Ainda no momento da adversidade, o Senhor é com você. E se você abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais, você perceberá o que o Senhor está lhe dizendo, o que o Senhor está lhe mandando fazer. E você não irá perecer, porque você vai viver por fé. A fé está nas coisas que esperamos e não vemos. A fé está em Deus. A fé precisa estar acesa dentro de nós. Sem fé a gente para. Sem fé nós não temos esperança. Sem fé nós somos incrédulos. Sem fé nós não vivemos o sobrenatural. Sem fé a gente não avança. Sem fé nós morremos. E a gente precisa entender que nós precisamos ter fé. Que nós precisamos renovar, que nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma palavra, é para que a gente avance pela fé. É para que a gente se mova. Porque se a gente não tiver, a gente finda parando no meio do caminho, recuando. A gente finda soltando o arado. Sem fé a gente não vive o processo até o fim, porque a gente acha que aquilo está nos maltratando, não está servindo de nada. Então a gente abre mão e volta a comer o que o Egito nos oferece. A gente precisa entender. E por que aquela mulher chamada Joquebede teve fé? O filho dela chegou no lugar que Deus havia ordenado, dentro do palácio de Faraó. Foi criado pela sua filha. E ela, aquela mulher, Deus leva ela até lá. E ela quem é a cuidadora da criança. E Faraó, que queria matar o menino, ainda paga o salário dela para cuidar do menino. Sabe? Porque Deus zomba dos nossos inimigos, mas nós não podemos zombar de Deus. É assim que Deus faz com todos nós. Mas quando? Quando nós tomamos atitudes de fé. Ela colocou o menino no rio, o menino foi, a filha de Faraó encontra o menino. Ela é chamada, porque a sua filha Miriam trabalhava lá no palácio. Então na hora que a filha de Faraó pede para chamar uma ama para cuidar do menino, vai lá, chama a própria Joquebede. Então Joquebede vai, se apresenta, a filha de Faraó permite que ela crie o menino, que ela amamente o menino e ainda paga o salário dela. Porque as coisas de Deus são perfeitas. Mas ela precisou ter fé, porque sem fé o menino tinha morrido. E ali cresce o libertador do povo. Cresce aquele que vai trazer a esperança entre a antiga aliança e a nova aliança. Nasce ali aquele que vai falar com Deus face a face, que vai libertar o povo, que vai sair tirando os ossos de José pela palavra que José havia recebido há 300 anos atrás, dizendo que o Senhor os visitaria e libertaria o povo. Pela fé. É fé na nossa vida. Então tudo que você for fazer hoje, tenha fé. Não faça achando que vai dar errado. Se foi Deus quem lhe falou, tenha fé. E todas as vezes que você tiver que escolher entre algo que parece ser fácil aos seus olhos, como a gente vê
É como Moab, a terra de Moab era fácil aos olhos de Elimeleque e Noemi. E o fácil, às vezes, nos mata. Prefira o difícil que seja com Deus, que lhe dê integridade, retidão, mas tenha fé. E não desanime. Não desanime. Jesus repreende os discípulos quando acordam ele na tempestade, diz: homens de pouca fé. A fé, sem fé, a gente desagrada a Deus. Sem fé a gente desagrada a Deus. Então, tudo que você for fazer, tenha fé. Se você sente no seu espírito que Deus é com você, avance. Tenha fé. Tenha fé. Não fique dependendo da sua razão demais, não. Tenha fé. Entre no mundo espiritual, mas para a gente agir com fé, se submeta à vontade de Deus, para que você ouça a voz dele. Mergulhe em intimidade no Senhor. E o Senhor lhe dará estratégias que você precisa. E você vai agir com fé, tomar atitude de fé. A partir do que Deus está lhe dizendo. E pode muitos do lado de fora dizer que você está enlouquecendo. Aí você pode dizer, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E eu sou louco, mas louco por Jesus. E me submeto à palavra e à vontade dele. Porque eu tenho fé que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará. Ter fé. Ter fé em Deus. É o que todos nós precisamos. Tomar atitudes, ousar pela nossa fé. Sabe? Olha para as parteiras. Olha para Joquebede. Olha para Moisés. É pela fé. Olha para Abraão. Para Isaac, para Jacó. Para Elias, para Neemias. Para Daniel. É fé. Para Zacarias, para João Batista. É fé. É a fé que nos move. É a fé que nos faz chegar a lugares que a nossa razão nunca chegará. Fé que o Senhor está conosco, ainda que tenha tempestade, ainda que os ventos estejam fortes. É fé. O Senhor está comigo, não entra água no meu barco e eu não vou afundar, porque Deus é comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ter fé em Deus. Nós precisamos ter fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado Jesus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, por nos encorajar a ter fé. Renova a nossa fé, Senhor Jesus. Que a chama da nossa fé não venha apagar, porque o fogo arderá no altar e não se apagará. Que nós não sejamos consumidos pelo medo, pela incredulidade, mas que a nossa fé mova as montanhas. Que a nossa fé germine, frutifique, cresça. Que a nossa fé leve-nos a lugares que os nossos olhos naturais não são capazes de perceber, que o nosso intelecto não é capaz de conhecer, que a nossa razão duvida, que a nossa fé faça romper as barreiras da incredulidade, do medo, da ansiedade, da angústia, pela fé, Senhor Jesus, pela fé, em nome do Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, cada dia mais. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, pela fé. Nós estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus, pela fé, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas pela fé a gente entende que se Deus quiser, nós viveremos e estaremos aqui, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.